Hare Krishna, pode começar. Bom dia a todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 9. A morte de Bhismadeva na presença do Senhor Krishna. Verso 32. Bhismadeva disse: que agora eu fixe meu pensamento, sentimentos e desejos, que por tanto tempo estiveram ocupados em diferentes assuntos e deveres ocupacionais. No Todo-Poderoso Senhor Shri Krishna, ele é sempre autossatisfeito, mas às vezes, sendo o líder dos devotos, ele desfruta de prazer transcendental, descendo a este mundo material, embora unicamente a partir dele o mundo material seja criado. Verso 35. Em obediência à ordem do Senhor, o Senhor Shri Krishna entrou na arena do campo de batalha de Kurukshetra entre os soldados de Arjuna e do Duryodhana, enquanto ali esteve. Ele diminuiu a duração de vida do grupo oposto através de seu olhar misericordioso. Isso foi feito simplesmente por ele, olhar para o inimigo. Que minha mente se fixe nesse Krishna. Verso 32. Bhismadeva disse que agora eu fixe meu pensamento, sentimento e desejos, que por tanto tempo estiveram ocupados em diferentes assuntos e deveres ocupacionais. No Todo-Poderoso Senhor Krishna, ele é sempre autossatisfeito, mas às vezes, sendo o líder dos devotos, ele desfruta de prazer transcendental, descendo a este mundo material, embora unicamente a partir dele do mundo material seja criado. Verso 35. Em obediência à ordem do seu amigo, o Senhor Shri Krishna entrou na arena do campo da batalha de Kurukshetra, entre os soldados de Arjuna e Duryodhana. Enquanto ali esteve, ele diminuiu a duração de vida do grupo oposto através do seu olhar misericordioso. Isso foi feito simplesmente por ele olhar para o inimigo. Que minha mente se fixe nesse Krishna. Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Tulasi. Eu vou ler o sânscrito agora desses dois versos. Verso 32. Shri Bhishma Uvacha Iti Matir Upakalpita Vitrishna Bhagavati Sadvata Pungavi Vibhumni Svasukam Upagate Kvachit Vivahartum Prakritim Upeyusiyad Bhava Pravaha. Verso 35. Stapadi Saki Vacho Nisamyamadye Nija Parayor Balayor Atam Niveshya Stitavati Parasalni Kayurakshna Ritavati Partat Sakeratir Mamastu. Om Agyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna. Nós temos um monte de informações aqui nesses dois versos. Na verdade, esse capítulo, como todos já entenderam, fala sobre essa situação de esse grande guerreiro, esse grande general, que foi Bhismadeva, um dos 12 grandes sábios, grandes líderes dos sábios, chamado Mahajana. 12 Mahajanas eram o nome de grande nascimento. Maha é grande, Jana é nascimento. Então, ele era uma figura muito, muito importante e que estava do lado oposto de Arjuna, porque Bhismadeva, ele foi o general do exército do campo oposto dos Kurus.
Então, e agora ele está no leito de morte, né? Então, todo esse capítulo gira em torno dele, porque ele foi o exemplo na hora da morte. A Bhagavad Gita diz que a vida toda, os mestres explicam também que a vida é uma preparação para o momento da morte, que é crucial. O momento da morte, segundo os ensinamentos da Bhagavad Gita, naquilo que você medita no momento da morte, vai definir seu próximo nascimento. Então, é assim, claro que você fala, bom, eu vou estar em coma, geralmente muita dor no momento da última, né, do último momento, como é que eu vou pensar em Deus, em Krishna, como é possível? Bom, então tem duas opções. Digamos que alguns seres são muito lúcidos e conseguem ter uma passagem muito pacífica e ter toda a consciência, não sentir dor, e conseguem pensar, né, no Senhor Supremo no momento da morte, mas isso é muito raro. Então tem a outra consideração que pensando que a consciência no fim da vida, a consciência que você trouxe, carregou durante a vida toda, né, que você, digamos, uma pessoa que se cultivou, se trabalhou, se evoluiu, né, na escola da vida, então ela vai desenvolvendo essa consciência espiritual, essa consciência de Krishna, ou consciência de Deus, para no fim, né, no último momento, você carrega essa consciência que você, mesmo se você está inconsciente ou em coma, você está, né, assim, toda coberta dessa consciência. Então, o que conta. Mas, claro que o ideal é fixar o seu olhar no momento da morte na pessoa suprema. Agora, você diz, como é que eu vou ver essa pessoa suprema no último momento? Então, agora aqui, Krishna está dando várias assim, informações importantes. Bhishmadeva, ele fala assim, que agora eu fixo meu pensamento, sentimentos e desejos que por tanto tempo estiveram ocupados em diferentes assuntos e deveres ocupacionais, no todo-poderoso Senhor Shri Krishna. Então, ele está dando o exemplo, né, que somos nós, nossa vida. Nós somos totalmente ocupados com nossos deveres ocupacionais, nossas responsabilidades, nosso Dharma, e a gente não tem tempo, que a gente não dá prioridade a isso, porque a gente não entende isso, que a prioridade na vida, quer dizer, não parar de fazer o resto, não virar um monge, mas colocar como prioridade todo dia estudar, fazer sadhana, e se fixar, se aproximar dessa pessoa suprema, né? Mas a gente não tem tempo, então, ocupados. Então, Bhishmadeva estava na mesma situação que a gente, o seu Dharma era dirigir o exército, fazer, né, todo esse trabalho de general, de responsável da Força Armada. Então, ele não dedicou o tempo suficiente para meditar e se absorver no Senhor Shri Krishna, o Todo-Poderoso, Suprema Personalidade de Deus. Né? Ele está mostrando que nós fazemos a mesma coisa. E aí fala dele, né? Ele fala, ele é sempre autossatisfeito, mas às vezes, sendo o líder dos devotos, ele desfruta de prazer transcendental, descendo este mundo material, embora unicamente a partir dele o mundo material seja criado. Então, o Senhor Supremo, ele é autossatisfeito. Em sânscrito é Atmarama. Atma é alma, Rama é o prazer. Ele é totalmente autossatisfeito em prazer, em Ananda, ele não precisa dos outros, ele não precisa aparecer aqui, mas como se diz que o amor, para alguém que é cheio de autossatisfeito nele mesmo, ele não precisa de amor, ele não é carente de amor, ele gosta de amar é gostoso. Então, ele quer esse amor, ele é nutrido, ele é, assim, sempre enche o reservatório, é expandido cada vez mais, de forma ilimitada, o amor, né, dos seus devotinhos, das suas alminhas que o amam. E ele não tem
muitos falam, né, que Deus não desce aqui nesse mundo, é impossível Deus aparecer, ele nunca apareceu, ninguém nunca viu Deus, isso não é possível com nossos olhos materiais. Isso é verdade, totalmente, mas se ele quiser, ele vai descer, ele vai aparecer, e se ele quiser, ele vai te dar olhos para vê-lo, né? Então, não depende de nós. Quer dizer, tem uma parte que depende de nós, que é o nosso desejo sincero, o nosso desejo verdadeiro, mas o resto está nas mãos dele e das autoridades. Então, esse caminho do Bhakti Yoga não é um caminho onde você se sacrifica tanto, faz tantas austeridades para alcançar o Supremo, porque isso não é possível. E as pessoas têm razão quando dizem, ninguém pode entender Deus. Isso é verdade. Mas, como diz no verso 10 do capítulo 10 da Bhagavad Gita, Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhiyodangam tam yenamam upayantite, né? Que a gente, a Tulasi, a gente entoa no sadhana. Ninguém pode me entender, mas se eu der a inteligência a essa pessoa, ela poderá me entender e poderá até mesmo me ver. E tem histórias no Srimad Bhagavatam que a gente vai ver com o tempo, que teve algumas almas tão audazes, tão ousadas, tão sinceras, tão intensas no seu desejo, que conseguiram conquistar o coração desse Senhor Supremo, de Vishnu, e finalmente, com um desejo tão intenso, um fogo tão intenso queimava no coração delas, de ver essa pessoa suprema, que não se mostra para os outros, claro, é como o presidente não se mostra a nós, tem que ser qualificado, não, então a gente, mas se ele quiser, ele vai dar olhos para essa pessoa para vê-lo. E se ele quiser, ele vai dar inteligência. E quando ele decide vir para esse mundo, como Krishna apareceu aqui há 5.000 anos, tem dois objetivos. Um é o que é falado na Bhagavad Gita também, né? Que cada vez que os princípios da religião se tornam muito graves, né? Se tornam dominantes, o adharma. Dharma é o dever, é a religião, né? Os princípios. E adharma é o que é contra a religião, que perdeu o Dharma. Então ele aparece, mas ele tem uma intenção escondida atrás. Porque ele não aparece assim, ele não vai aparecer em Paris, em São Paulo, não. Ele aparece num lugar favorável, onde tudo, tipo, você vai quando o presidente da República vai sair a público, eles não limpam tudo, colocam um tapete vermelho, flores, os né, hinos e orquestras e tal para recebê-lo. Então, Krishna é a mesma coisa. O Senhor Vishnu, ou Krishna, quando ele aparece, primeiro que ele aparece só em lugares que são da mesma frequência do mundo dele. Então, esse lugar é Vrindavan, na Índia, né? Que antigamente era um lugar, assim, muito puríssimo e muito belo. Hoje em dia, se você for para Vrindavan, infelizmente, está coberto com a influência do Ocidente, sujeira, negócios e muito carro, enfim. E ele vem com sua comitiva, ele vem com associados, né, que vão acompanhá-lo nessa peça de teatro transcendental. Então ele vem, né, quando Shri Krishna aparece, ele nasce do ventre de Devaki imatura, depois vai para Vrindavan, depois volta para Mathura, aí ele vai para falar, cresce e casa e ele vai para a batalha de Kurukshetra com ajudar o seu amigo Arjuna. Então, tem tem toda uma equipe desses associados íntimos. Os Pandavas são associados, né, de Krishna, são devotos puros, mesmo se eles são soldados, mesmo que eles matam, que é o Dharma, né, para proteger a sociedade. Então, Krishna, ele desce e ele está procurando o amor de seus devotos, porque dá o maior prazer para ele. Então, quando ele desce, então o lado externo é para estabelecer o Dharma, e o lado interno é para se nutrir e
fazer essa troca, né, de amor, de ternura, de carinho, de Ananda com seus devotos queridos, né, com essas alminhas que desenvolveram um desejo tão sincero de amá-lo, que ele vem, porque o fato de se relacionar com essas almas, para ele, é o maior dos prazeres. É como o pai que chega em casa, que sai da multinacional, né, que ele é CEO, e ele chega em casa com as criancinhas sujas pulando em cima dele, que não estão nem aí se ele é poderoso, e eles nem sabem, as criancinhas, que ele é um CEO da multinacional. Eles estão cheios de barro, pulam em cima do pai, tiram um paletó e vem, papai, vem aqui no chão, olha o que eu fiz, esses carrinhos. E o pai fica tão feliz de ver esses pequenininhos, né? Ele fica tão feliz, dá tanta ananda. É como, por exemplo, a gente tem um gatinho pequenininho, ele é um gatinho. Eu estava olhando hoje para o meu gatinho e disse, o que é essa criação de Deus? Ele não faz nada. Ele espanta os ratinhos e ele fica o dia todo dormindo e não jogando charme, porque todo mundo, que fofinho gatinho, que fofinho, né? Você tem vontade de acariciar. Qual é a função do gatinho? E a gente é igual, a gente é pequenininho, umas criancinhas. E o Senhor Supremo, quando ele aparece nesse mundo, e ele encontra essas criancinhas que estão apaixonadas por ele, de admiração, de ternura, ele fica tão encantado, né? Então, essa é a compreensão que está explicando, né? Ele está explicando aqui para a gente que a perfeição da vida, então, é no último momento você fixar o seu olhar na pessoa suprema para todas as atividades. É por isso que no fim da vida, na última parte da vida, na cultura védica, existe você tem solteiro, casado, né? E você tem na cultura védica algo que não existe nas outras culturas, você tem o vanaprastha, você se retira, você para de trabalhar, normalmente você já tem a aposentadoria, dinheiro na conta, e você só se dedica a estudar, a fazer sadhana, né, a praticar bhakti, para você no último momento se preparar, né? Na verdade, a gente não sabe quando é o último momento, então a gente tem sempre tentar colocando isso como prioridade na vida, diminuir um pouquinho as atividades dos nossos chamados materiais, do Dharma, e botar isso como prioridade todo dia na nossa vida, porque a gente não sabe quando é o último momento, né? Então, vamos nos preparar e tomar o exemplo dessa grande personalidade Bhishmadeva, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela associação de vocês todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna.